Bem-vindos de volta ao PHP intermédio e avançado. E vimos então nos últimos vídeos como utilizar query strings para passar informações entre diferentes scripts de PHP. Ora, tudo isto é muito giro, funciona, é interessante, no entanto, é evidente que estar a passar informações através da URL pode tornar-se, de certa forma, fastidioso ou limitado ao conjunto de informação, ao máximo de informação que podemos enviar. Para além do facto de que o utilizador comum tem sempre a possibilidade de olhar para a barra de endereços e verificar quais são os valores que estão a ser passados entre os diferentes scripts de PHP. Ora, existe ainda então uma outra possibilidade, um pouco mais sofisticada, que é a utilização de cookies. Ora, o que é que são os cookies, basicamente? Cookie, que significa em português bolacha ou bolo pequenino, é genericamente um fecheiro de texto que o nosso site pode guardar através do browser e que permite guardar dentro de si um conjunto de informação que a qualquer altura, quando nós voltarmos depois, posteriormente ao site, nós podemos ir buscar e voltar a ler. Coisas como, por exemplo, o tamanho de um tipo de letra que nós escolhemos. Vamos imaginar que nós temos uma página de internet onde temos a possibilidade de definir qual é o tamanho de letra com que queremos visualizar o conteúdo dessa página. Nós podemos gravar num cookie o tamanho escolhido para que da próxima vez que nós venhamos a visitar a página, esse tipo de letra se mantenha. Okay? Um cookie é basicamente então um fecheiro de texto que nunca irá ocupar muito espaço, ocupa sensivelmente 4 KB, portanto é apenas aquilo que se designa por um footprint no disco rígido, portanto praticamente não se percebe que lá está. E genericamente a maior parte dos browsers modernos podem guardar até cerca de 30 cookies por cada website, ok? Porque os cookies são criados a partir da definição do domínio do nosso website e, portanto, cada site pode conter até um máximo aproximado de 30 cookies guardados, neste caso, no computador local. O cookie tem também uma outra particularidade, é que nós podemos definir durante quanto tempo é que ele vai existir na nossa máquina, ok? A partir de uma determinada altura, ele, assim que o nosso site for chamado à visita, se o cookie tiver expirado na sua data, automaticamente o cookie será apagado da nossa máquina local. Um outro aspecto importante a ter em conta é que, apesar dos cookies serem uma tecnologia ou um método de funcionamento um pouco mais sofisticado que as query strings, a verdade é que eles podem ser acedidos por hackers e, portanto, é conveniente ter em conta que os cookies deverão ser usados nunca para guardar dados confidenciais, como é o caso de palavras-passe ou nomes do utilizador, mas sim são fundamentais ou muito interessantes para guardarmos, por exemplo, configurações completamente inofensivas de um determinado utilizador relativamente à navegação numa determinada página. E, portanto, neste caso, podemos estar a falar sobre a escolha de cores, escolha do tamanho de letras, tipos de letras, enfim, preferências até, quiçá, mas nunca usar cookies para guardar, por exemplo, nomes do utilizador e palavra-passe, uma vez que facilmente qualquer hacker consegue abrir esses fecheiros de texto e consegue ler o conteúdo dos mesmos. A título de curiosidade, um cookie contém determinadas peças de informação que eu vou aqui muito brevemente tentar explicar. Ele contém um nome, o nome do cookie, que pode ser um nome qualquer, pode ser name, font size, pode ser tamanho da letra, cor da letra, qualquer coisa, pode ser uma simples letra, um simples caractere, não há problema. Depois, imediatamente a seguir, temos o valor, neste caso é o valor do cookie, é um valor semelhante a uma variável, neste caso, ok?
Normalmente às vezes até aparece com alguma codificação, no sentido das pessoas ditas normais ou com capacidade normal não conseguirem descortinar qual é a informação que lá está gravada. Depois tem a possibilidade de nós podermos definir aquilo que se designa pelo field expires, isto é, o expires permite-nos definir uma data e hora a partir da qual o nosso cookie expirou de validade, ok? Depois temos ainda também o path. Genericamente, a path, ou o cookie field path, permite-nos definir a que pasta do nosso web server é que o cookie pertence, ok? Porque nós podemos ter, por exemplo, dentro de um servidor web, diferentes estruturas de pastas, o que é absolutamente normal, e podemos simplesmente definir no cookie que ele só será evocado caso nós estejamos a utilizar, por exemplo, um script que existe dentro de uma determinada pasta. Ok? Ora, se nós não definirmos a path, ele vai assumir que o cookie é evocado por qualquer pasta do nosso website. Depois temos também o domain, e neste caso o domain é basicamente o endereço da página de internet, isto para garantir que apenas essa página de internet tem a capacidade de abrir um determinado cookie. Ok? Depois temos ainda o secure. O secure é um campo que, se for utilizado, indica de que forma é que o cookie deve aparecer, por exemplo, nos sites mais seguros, nomeadamente todos os sites precedidos do protocolo HTTPS, ok? E depois temos então ainda depois outro campo que é o HTTP only. Isto permite-nos, basicamente o HTTP only permite-nos definir que o cookie só será acedido através de HTTP e, por exemplo, se for tentado aceder-se a ele através de JavaScript, por exemplo, esse chamamento vai ser rejeitado. E basicamente são estes os campos, eles não têm que estar obrigatoriamente todos presentes na construção de um cookie, mas genericamente é isto que um cookie pode absorver. Ora, antes de mostrarmos aqui então como é que nós podemos criar um cookie através de PHP, eu vou simplesmente mostrar a possibilidade que nós temos nos nossos browsers, e vou mostrar aqui apenas em dois, a possibilidade que nós temos de ver o conteúdo dos cookies que estão gravados no nosso computador. Sempre que nós navegamos na internet, há sempre páginas de internet que, por defeito, guardam cookies. Há que terem atenção também um aspecto fundamental, que há alguns utilizadores que, por defeito, desativam a possibilidade das páginas gravarem cookies. Ora, isto é perfeitamente possível, é às vezes tomado por razões de segurança, o que nós devemos ter sempre em conta, e muitas das vezes acontece entrarmos num site e dizer, atenção, tem que ativar os cookies para que o site funcione em condições, e portanto nós nessa altura temos que permitir que um determinado site tenha cookies. Ora, no caso do Google Chrome, que é onde aqui estamos, para ver os cookies dos sites que estão gravados, ora, nós vamos aqui às propriedades, neste caso definições, e nas definições vamos ter que escolher mostrar definições avançadas. E quando clicarmos em mostrar definições avançadas, aparece logo imediatamente aqui privacidade. E depois temos aqui definição de conteúdo. Okay? Quando clicamos em definição de conteúdo, temos aqui cookies. Como podem reparar, eu tenho aqui esta opção, permitir definição de dados locais, recomendado. Isto é, permitir a gravação de cookies. Okay? E eu posso agora, todos os cookies e dados do site, reparem, eu vou aqui clicar, e vai aparecer uma lista de todos os cookies, ou neste caso, de todos os domínios, ok? Todos os sites, genericamente, e depois a quantidade de cookies que cada um destes domínios tem aqui gravada. Eu vou aqui procurar, por exemplo, vamos aqui ver, Apple tem armazenamento local, temos aqui uma, por exemplo, com a Apple com 6 cookies, ok? Se eu clicar aqui no Apple, vão aparecer aqui 6 cookies diferentes, com nomes completamente estranhos. E reparem, eu se clicar aqui num, automaticamente eu posso ter acesso ao nome do cookie, ao seu conteúdo, ao seu domínio, ao seu caminho, e neste caso significa que é para estar disponível para toda a página da Apple, e depois enviar para qualquer tipo de ligação, não há aqui nada especial, acessível ao script, sim, portanto está acessível a JavaScript, por exemplo, foi criado e tem aqui a data de criação, e depois expira
e tem aqui a data de expiração, neste caso foi criado e expirou exatamente logo alguns dias depois, neste caso, ou não. Neste caso está aqui definido para 2 anos, genericamente, e portanto ainda não expirou. E depois podemos ver o conteúdo de todos os outros, e reparem que aqui o conteúdo vai variando bastante e vai, dentro da medida do possível, baralhando um pouco as contas, no sentido que o utilizador não consiga perceber muito bem o que tipo de conteúdo é este, que depois só o mecanismo interno do site vai permitir saber ler e interpretar. E isto é a forma de vermos os cookies aqui no Google Chrome. Se nós quisermos ver, neste caso, por exemplo, no Mozilla, nós podemos fazê-lo aqui através do Firefox, opções, privacidade, e depois limpar o seu histórico recente, ou então remover cookies individualmente. Vamos aqui no remover cookies individualmente e depois reparem, eu tenho aqui, por exemplo, no mozilla.org, eu posso ver que tenho aqui este nome da cookie, ok? Chama-se WTFPC. Ora, reparem, quando eu clico nele, automaticamente aparecem-me aqui então também as mesmas informações acerca do cookie. E, portanto, basicamente é assim que nós podemos ver. Por exemplo, o W3 Schools tem aqui vários cookies, são 4, e eu posso selecionar cada um deles e ver aqui qual é a informação que foi gravada. Muito bem, no próximo vídeo vamos então ver como criar cookies através do nosso PHP.